À noite, as luzes brilhavam intensamente por todos os cantos. Embora não se comparassem ao esplendor de muito ou ao brilho de Yanjin, Hengtian também exibia um encanto particular, com milhares de letreiros de neon iluminando cada rua. Havia uma esquina que nunca dormia, onde todos guardavam histórias e experiências inesquecíveis. Nos últimos dias, todas as noites, uma sensação de aperto no peito surgia no coração de Song Joong-kai. Para aliviar essa inquietação, ele costumava ir ao bar e, muitas vezes, chamava proativamente Park Jin. Este, sem ter alternativa, decidiu apoiar o amigo e ouvi-lo. Naquela noite, quando entrou no bar, Park Jin logo percebeu a atmosfera vibrante que o cercava. O ambiente despertava lembranças do tempo que passará com Yoon Gyo-sok no passado, o que o fez mergulhar em pensamentos. Ao observar Song Joong-kai, que sempre tomava decisões de forma firme e confortável, mas ainda assim preservava certa dignidade, Jin percebeu que havia algo de melancólico nele. Perguntava-se se aquela aparente determinação realmente trazia ao amigo a paz que tanto buscava. Quanto mais refletia, mais pesados esses pensamentos se tornavam em seu coração, fazendo-o sentir compaixão. Assim que entrou, a primeira sensação foi o som ensurdecedor da música, que quase o deixou atordoado. As luzes piscantes criavam uma atmosfera eletrizante. No centro da pista de dança, garotas bonitas se moviam ao ritmo da música. Seus trajes eram provocantes, blusas curtas que revelavam os ombros delicados e botas altas que ressaltavam sua energia e expressão corporal. A cada movimento, parecia que o mundo desaparecia, restando apenas a dança delas. De repente, a voz do DJ ecoou pelo bar. Todas as despesas desta noite serão cobertas pelo jovem mestre Song. Vamos começar a festa! O local explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Viva o jovem mestre Song! Ele é incrível! Ao ouvir esse nome, Park Jin ficou surpreso. Pensou consigo mesmo, droga, então Joong-kai realmente é tão generoso assim, a ponto de bancar a noite inteira? Será que finalmente resolveu se soltar e se tornar um verdadeiro libertino? Curioso, perguntou a um garçom sobre o local onde estaria o suposto jovem mestre Song. No entanto, ao olhar para o camarote mais privilegiado do bar, percebeu que quem estava sentado ali não era Joong-kai, mas outra pessoa. Confuso, pensou, como assim? Outro Song? Por que existem tantas pessoas com esse sobrenome? Onde está, então, Song Joong-kai? Decidido a encontrá-lo, começou a andar pelo bar. Foi então que, em um canto discreto, quase despercebido pelos outros, o avistou. Joong-kai estava sentado sozinho diante de uma pequena mesa, com apenas algumas cervejas baratas à sua frente. Aproximando-se com firmeza, Park Jin bateu a mão na mesa e disse em voz alta: Garçom, quero pedir um conjunto do Dragão Divino. O garçom se surpreendeu, mas respondeu educadamente: Estimado cliente, o conjunto do Dragão Divino custa 888.246. Song Joong-kai, espantado, virou-se para o amigo e reclamou, hesitante: Jin, isso não é exagero demais? Você não ouviu o DJ dizendo que o jovem mestre Song pagaria a conta do bar inteiro? Por que ainda temos que gastar tanto? Park Jin, animado, rebateu: Eu não tenho dinheiro para isso. As economias que juntei eram para comprar uma casa. Se pedirmos essa rodada de bebidas, meu sonho de ter uma casa vai por água abaixo. Em resposta, Jin sorriu com entusiasmo e disse: Ora, isso é um detalhe insignificante. Casa é apenas algo material. O mundo inteiro pode ser o seu lar. Se quiser, pode se mudar para minha vila, que tem mais de 1.000 metros quadrados. Lá também há aeroporto particular, campo de golfe, lago de peixes, adega, fontes termais, biblioteca e jardim de flores. Estou planejando contratar 100 garotas lindas para trabalhar na propriedade, além de 20 jardineiros e 30 babás. O que preciso agora é apenas exibir toda essa riqueza. Ao ouvir tamanha ostentação, Song Joong-kai teve a sensação de que a pobreza havia limitado sua própria imaginação. Até mesmo a tristeza causada pelas suas decepções amorosas pareceu desaparecer por um momento. O garçom, sorridente, explicou:
Caro cliente, houve um pequeno mal-entendido. O jovem mestre Song que reservou o bar só cobra as despesas básicas, como algumas garrafas de vinho de algumas centenas de moedas. O conjunto do dragão divino, evidentemente, não está incluso. Gostaria de pagar pelo Alipay ou pelo WeChat? Rindo de leve, Park Jin respondeu. Tudo bem, então. Nesse caso, vamos pedir um conjunto do dragão divino para cada um. Park Jin se adiantou com confiança e declarou que iria pedir o conjunto mais caro, garantindo que arcaria com a conta. O garçom, impressionado com tamanha generosidade, logo se mostrou animado e bajulador, sugerindo que o grupo fosse conduzido à área VIP, onde o espaço era mais confortável. Song Joong-kai, porém, começou a se preocupar. Pensou consigo mesmo como Park Jin poderia pedir um Divine Dragon 7 para cada pessoa, se o valor era exorbitante. Com um tom arrastado, quase como de um velho rabugento, Park Jin respondeu que Song Joong-kai não deveria se preocupar. Disse que, sendo agora um CEO com salário mensal de centenas de milhões, não tinha motivo para ser tão mesquinho. Lembrou ainda que, no passado, ambos iam a bares sem sequer ter dinheiro para pagar a conta, mas que agora a situação era completamente diferente. Acrescentou que, com a posição atual de Joong-kai, garotas incríveis se aproximariam naturalmente e que ninguém era insubstituível, não fazia sentido continuar preso à ex-namorada apenas porque ainda não havia conhecido alguém melhor. Nesse instante, o DJ anunciou em voz alta que o mestre Song estava oferecendo uma garrafa de Black S para cada cliente, convidando todos a festejar. O bar explodiu em comemoração. Em meio aos aplausos entusiasmados, um grupo de belas garotas cercou o sofá de Song Joong-kai. Em segundos, o espaço estava tomado por mulheres deslumbrantes, com cinturas delicadas e silhuetas marcantes. Elas o brindavam com elogios, chamando-o de incrível e maravilhoso, enquanto erguiam seus copos em sua homenagem. Song Joong-kai, atordoado com a situação, olhou para o garçom e gritou furioso, perguntando quando havia autorizado a distribuição de Black S para todos. Indignado, questionou se o garçom achava que ele era um tolo. O funcionário, confuso, respondeu que apenas havia seguido o que entenderá ser a ordem. Joong-kai, ainda mais irritado, mandou que ele fosse imediatamente atrás do DJ para esclarecer tudo. No entanto, sua atenção foi desviada quando avistou duas jovens de beleza estonteante. Eram as filhas das famílias DY e Kim, que se destacavam não apenas pela aparência, mas também pelo contraste entre seus trajes e maneiras, despertando olhares curiosos e invejosos ao redor. Kim Wong, com um tom tímido, perguntou a Dian se ela já havia estado em um bar antes. Dian respondeu com firmeza que nunca, o que surpreendeu Kim Wong, já que a amiga parecia calma demais para alguém inexperiente. Dian explicou confiante que estava apenas fingindo segurança, pois havia lido as regras de etiqueta de bares no dia anterior. Disse que, se mantivessem uma postura descolada, ninguém perceberia que eram novatas. Enquanto conversavam, a música ecoava cada vez mais alto e vibrante. O DJ animava a multidão, pedindo que todos levantassem as mãos e se deixassem levar pela batida. O ambiente inteiro foi tomado por uma explosão de energia, luzes e danças. Mulheres de estilos variados, das sedutoras em vestidos pretos às que exibiam visuais de garotas inocentes, se movimentavam com intensidade, incendiando ainda mais o clima. Kim Moon, entretanto, permanecia parada, sem saber como agir. Era a primeira vez que pisava em um lugar tão agitado e, acompanhada da irmã igualmente desajeitada, sentia-se ainda mais constrangida, sem coragem de se soltar. De repente, algo chamou sua atenção. Entre a multidão, avistou uma figura familiar que fez seu coração disparar. Naquele momento, T.Y. Jin-dae e Kim haviam permanecido em Heng, aguardando uma oportunidade de estreitar colaborações com Park Jin. Contudo, após mais de um mês de tentativas frustradas, perceberam que os planos não avançariam. O homem demonstrava uma visão e inteligência que superavam qualquer expectativa. Além de erguer um império empresarial, havia fundado um hospital de caridade, tornando inviáveis os projetos que pretendiam propor. Assim, decidiram aproveitar uma última noite de diversão antes de partir. Porém, o destino lhes pregou uma peça, justamente naquele bar, parecia que o encontrariam.
Kim Wong apontou em meio à música ensurdecedora e gritou para Jian, perguntando se a figura mascarada não se parecia com Park Jin. Jian assentiu, confirmando que realmente lembrava muito. As duas, empolgadas, entrelaçaram as mãos e caminharam juntas em direção a ele. Com olhos determinados, Park Jin parecia um velho sábio aconselhando seu amigo. Explicava que o dinheiro existia para ser gasto e que, ao gastar, as mulheres naturalmente se aproximariam. Acrescentava que Song Joong-kai não deveria ficar ali se afogando em mágoas, mas sim levantar-se e assumir o controle da situação. Lembrava de que as mulheres não perseguiam homens afundados em tristeza e que a vida não se resumia ao amor. Se Joong-kai aprendesse a se colocar na posição de quem detinha o controle, não seria mais arrastado por emoções banais. Não deveria deixar que o amor o derrubasse, pois ele era Song Joong-kai, alguém que não se deixava derrotar com facilidade. Park Jin ressaltava ainda que confiança e poder eram os verdadeiros atrativos e que, quando Joong-kai mostrasse que podia viver bem, ainda melhor sem depender de ninguém, só então teria o verdadeiro poder em suas mãos. Por isso, dizia, era hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. Nesse instante, Kim Wong chegou às pressas e, sem cerimônia, puxou para baixo a máscara de Park Jin. Surpreso e irritado, exclamou em tom acusatório. Comentou que nem ele nem Jian jamais tinham pisado em lugares como aquele, mas que, movidos pela curiosidade, resolveram experimentar e, para sua surpresa, encontraram justamente Park Jin no local. Chamou-o de canalha e, observando seu comportamento, concluiu de imediato que ele era um frequentador assíduo de casas noturnas, um verdadeiro conquistador barato. Park Jin, igualmente surpreso ao reconhecer as duas, pensou consigo mesmo que era realmente um encontro inesperado. Perguntava-se o que as filhas das famílias Kim e DY faziam em Hengtian e se estavam envolvidas em algo importante. Kim Wong, por sua vez, continuou a questioná-lo com desconfiança, insinuando se ele costumava enganar garotas em bares. Com um gesto displicente, Park Jin acenou a mão e respondeu com desdém que aquilo não dizia respeito a ela. Disse ainda que não tinha obrigação de lhe prestar contas, muito menos suportar sua postura autoritária enquanto tentava apenas beber em paz. As palavras dele inflamaram Kim Wong. Furiosa, decidiu agir de forma teatral. Fingiu sentir-se profundamente ofendida, deixou lágrimas brotarem nos olhos e acusou-o em voz alta. Disse que ele a estava tratando mal, que antes prometera levá-la para jantar, mas agora a abandonava de maneira covarde. Para completar a encenação, abraçou Jian e chorou alto, queixando-se de que, apesar de já estar com ela, Park Jin ainda saía para flertar com outras, mesmo depois de ela ter gastado tanto dinheiro com ele. A cena melodramática atraiu olhares imediatos. Park Jin, irritado, pensou que com Kim Wong jamais teria um momento de tranquilidade. Agora ainda precisava lidar com aquele espetáculo de lágrimas diante de todos. A plateia, fascinada pela beleza da jovem e sensibilizada pelo choro, logo começou a murmurar. Muitos criticavam o suposto comportamento dele, afirmando que era desprezível ver um homem tão sedutor, mas infiel, traindo uma namorada tão bela em pleno bar. Song Joong-kai, tomado pela curiosidade, virou-se para o amigo e perguntou se aquilo era verdade. Park Jin forçou um sorriso, os lábios tremendo de irritação, e respondeu que Kim Wong só podia estar louca. Enquanto isso, Song Non, que até então acreditava que toda a atenção deveria estar voltada para o jovem mestre Song de cabeça brilhante, ficou furioso ao perceber que a multidão se voltava para outra pessoa. O que mais o enfureceu foi ver que as duas jovens deslumbrantes, de presença marcante e aura impecável, sequer lhe davam atenção, dirigindo-se apenas ao outro homem. Incapaz de suportar ser ofuscado diante de todos, avançou tomado pela raiva e questionou agressivamente. Queria saber se aquele sujeito não era Song Joong-kai e se ousava usar seu nome para bancar o generoso, oferecendo garrafas de Black Ace a cada cliente. A irritação de Song Non chegou ao limite. As veias saltaram em seu rosto, seus olhos se avermelharam e o ódio tomou conta de sua expressão. Incapaz de conter-se, agarrou uma garrafa de uísque XO e a arremessou contra a mesa. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo bar, mergulhando o ambiente em silêncio imediato, cheio de medo e tensão. Então, Song Non rugiu, tomado pela fúria,
perguntando quem ousava brincar com ele e achava que poderia transformá-lo em um tolo. O garçom, apavorado com a possibilidade de o conflito sair do controle, correu para intervir. Tentou acalmar o exaltado cliente, implorando para que o jovem mestre Song não se enfurecesse, garantindo que eles cuidariam da situação. Quando o olhar de Song Non recaiu sobre Qin Wong e Jian, sua expressão endurecida suavizou-se de imediato. Assumiu uma postura elegante, tentando parecer refinado, ordenou que os outros se afastassem. Disse que não tinham motivos para carregar aquela responsabilidade e que ele próprio se encarregaria dos custos do incidente. Quanto às bebidas, afirmou que poderia pagar, afinal, eram apenas alguns milhões, mas também precisava extravasar sua raiva. Em seguida, voltou-se para as duas jovens e, com um sorriso pretensioso, convidou-as para se sentarem em sua mesa, a fim de não se envolverem em confusões. Ao encarar as duas, Song Non ficou surpreso com a própria reação. Apesar de sua vida de excessos e experiências no mundo da luxúria, sentiu-se completamente fascinado pela beleza estonteante daquelas mulheres. Embora a quantia que perderia fosse dolorosa, julgava que impressioná-las seria um investimento válido. Acreditava que sua atitude generosa, típica de um verdadeiro cavalheiro, causaria uma boa impressão. No entanto, o inesperado aconteceu. Qin Wong o empurrou com força e gritou, ordenando que desaparecesse. Diante de tamanha rejeição, ele ficou imóvel, atônito. Foi então que a jovem Liu Yinwu lançou-lhe um olhar frio e penetrante. Sua voz, carregada de desprezo, cortou o ar ao questionar suas intenções. Perguntou-lhe se acreditava realmente que alguns poucos milhões poderiam causar impacto diante dela. Acrescentou que, se ele não possuía recursos, era melhor não sair por aí tentando se exibir. Provocou ainda mais ao ironizar se ele sequer sabia quantos zeros havia em sua mesada e concluiu que tentar conquistá-la era apenas um sonho vazio. Para reforçar suas palavras, Qin Wong exibiu seu telefone, mostrando sua conta no WeChat com um saldo de 10 dígitos. A revelação deixou Song Non completamente abalado. A jovem, aparentemente frágil, era, na realidade, herdeira de uma fortuna inimaginável. Somente em sua carteira digital havia uma soma que alcançava bilhões em dom. Ficava claro que ela vinha de uma família de imenso poder. Diante da estupefação geral, Qin Wong prosseguiu com arrogância. Declarou que arcaria com todas as despesas daquela noite e dispensou o jovem mestre Song, que poderia simplesmente desaparecer dali. Em seguida, voltou-se para Park Jin e continuou sua encenação, chamando de querido e pedindo que não frequentasse mais lugares como aquele. Garantiu que, se ele quisesse ir a um bar, compraria um clube inteiro apenas para satisfazê-lo. Prometeu ainda uma mesada mensal generosa, desde que ele permanecesse ao seu lado e não a abandonasse. As palavras deixaram Song Non ainda mais atordoado. A riqueza inacreditável daquela mulher o enchia de inveja e revolta. Perguntava-se por que ninguém com tanto dinheiro dava atenção a ele, quando era visivelmente mais atraente que Park Jin. A cada segundo, seu ódio pelo rival só aumentava. No bar, o ambiente mergulhou em silêncio. A atmosfera tornou-se densa, sufocante. Os garçons, em choque, olhavam para Qin Wong com espanto, mas também observavam Park Jin com expressões de surpresa, desconfiança e até desprezo. Sussurravam entre si, incrédulos com a fortuna revelada por uma jovem de apenas 20 anos. Para muitos, era ultrajante. Alguns até murmuravam que aceitariam facilmente ser cães de alguém tão rico, em troca de apenas alguns milhões mensais. O fato de Park Jin ser associado a ela parecia confirmar, aos olhos dos presentes, sua condição de gigolô. Sentindo o peso daqueles olhares cheios de desprezo e hostilidade, Park Jin suspirou e balançou a mão, sem saber como reagir. Repreendeu Qin Wong, pedindo que não se intrometesse em assuntos que não lhe diziam respeito. Em seus pensamentos, lamentava a encenação. Considerava que ela estava manipulando as emoções da plateia e, ao ostentar tamanha riqueza, apenas o colocava em uma posição humilhante. Ele não precisava daquele dinheiro. Durante toda a vida, fora ele quem gastara com mulheres mais jovens, jamais o contrário. Perguntava-se se aquela era a intenção dela, rebaixá-lo. Enquanto isso, todos esperavam a reação de Song Non.
O rapaz se levantou devagar, o rosto marcado pela humilhação. Seu orgulho queimava, mas, no fundo, sabia que não tinha como reagir. Sem alternativa, cerrou os dentes e, com o ódio transbordando do olhar, declarou com amargura que lembraria do rosto de Park Jin. Acusou-o de sempre se esconder atrás de mulheres e prometeu que, da próxima vez que o encontrasse, ele não escaparia. Após cuspir aquelas palavras, Song-non virou-se para sair, deixando para trás apenas um gesto de desprezo. Enquanto isso, Kim Wong, indiferente ao constrangimento de Park Jin, prosseguiu com sua atuação. No início, ela demonstrou um desinteresse decidido. Logo depois, Kim Muson aproximou-se de Park Jin com um tom gentil e suplicante, dizendo que já estava ficando tarde e que ela e Ji-eun precisavam ir para casa. Acrescentou ainda que não havia trazido guarda-costas naquele dia e pediu que ele as acompanhasse. Park Jin, no entanto, recusou com um gesto da mão, deixando clara sua teimosia. Declarou que o irmão estava bêbado e que queria beber com ele, questionando por que deveria levá-las de volta. Frisou que não era guarda-costas delas, que seria muito incômodo, e pediu que simplesmente fossem embora. Após isso, sua expressão escureceu. Com os lábios comprimidos, sentia-se ao mesmo tempo impotente e frustrado. Pensava que nem mesmo beber em paz era possível, envolver-se com aquelas mulheres significava nunca ter um momento de tranquilidade, sempre sendo arrastado para problemas indesejados. Concluiu, com firmeza, que não queria ser incomodado mais e ordenou que desaparecessem. A recusa direta deixou Kim Won furiosa. Ela retrucou com ironia, dizendo que ele realmente não prestava, chamando-o de bastardo. Logo em seguida, contrariada mas decidida, puxou Ji-eun para sair. Comentou, cheia de indignação, que elas eram jovens damas de alta posição e que, ao oferecer a ele uma oportunidade de destaque social, tinham sido desprezadas de forma grosseira. Ressaltou que muitos cavalheiros dariam tudo para estar naquela posição e que ele, ao recusar, mostrava-se insuportável, indigno de qualquer título de cavalheiro, merecendo permanecer solteiro para sempre. Assim que as duas jovens se retiraram, Song Joong-kai bateu com força na coxa de Park Jin, a voz carregada de emoção. Disse que ele era, de fato, um verdadeiro irmão, pois havia rejeitado duas belas e ricas mulheres apenas para beber com ele. Emocionado, ergueu uma garrafa e começou a engolir o vinho em grandes goles para demonstrar gratidão. Mas, após refletir, acrescentou que, apesar de tudo, Jin deveria levar as duas moças para casa. Argumentou que não era seguro deixá-las sozinhas na rua depois da meia-noite, especialmente após terem exibido uma quantia tão grande de dinheiro, o que aumentava os riscos. Além disso, observou que elas haviam recorrido a Jin em busca de ajuda, e questionou como ele poderia se sentir tranquilo ignorando isso. Ao ouvir aquilo, Park Jin lançou-lhe um olhar de surpresa e desconfiança. Perguntou, incrédulo, desde quando Song Joong-kai se tornará tão cavalheiresco, indagando se ele realmente estava preocupado com as duas. Song Joong-kai apenas riu alto, coçou a cabeça de forma desajeitada e respondeu que era homem, e portanto não havia nada a temer. Brincou dizendo que não era ele quem deveria se preocupar em ser levado para dormir por alguma garota. Jin refletiu sobre as palavras do amigo, mas não resistiu à tentação de provocá-lo. Disse, em tom de zombaria, que, se fosse uma mulher quem o levasse para dormir, ele não perderia nada, mas, se fosse algum pervertido, seria um grande prejuízo. Finalizou a piada erguendo a mão em continência, exibindo um sorriso sarcástico. Song Joong-kai, imperturbável, apenas riu e respondeu com um sinal de positivo, pedindo que ele não o amaldiçoasse e lembrando que Jin também deveria tomar cuidado. Sem prolongar a conversa, Park Jin levantou-se para deixar o bar. Pensou que o amigo parecia mais consciente agora e, por isso, podia sair em paz. Do lado de fora, Kim Won ainda estava irritada, tomada pelo orgulho que a impedia de aceitar a ajuda de Park Jin. Virando-se para Ji-eun, declarou que pedisse aos guarda-costas que viessem buscá-las, pois não precisavam daquele bastardo para acompanhá-las. Ji-eun, porém, a repreendeu com seriedade, lembrando que não deveria ter agido de forma tão impulsiva. Comentou que exibir riqueza em lugares como bares, repletos de pessoas estranhas e complicadas, era arriscado.
Ressaltou que, em situações incertas e potencialmente perigosas, a cautela e a moderação eram sempre necessárias. Kim Von, impaciente, respondeu com desdém. Disse que a amiga estava exagerando, que a segurança no país H era boa e que os guarda-costas já estavam a caminho. Reiterou, no entanto, que exibir dinheiro poderia realmente atrair problemas. Nesse momento, enquanto Kim Von falava, recebeu uma ligação dos guarda-costas. Porém, antes que conseguisse qualquer providência, um incidente inesperado aconteceu. Um furgão preto parou bruscamente perto delas, a porta lateral se abriu com violência, e 4 homens vestidos de preto saltaram para fora. A formação em que avançaram era estranha, lembrando o grupo de monges que acompanhava Sanji em busca dos sutras, enquanto Sun Wukong e Jubaji investiam como tigres famintos sobre Kim Von e Dian. Na porta do furgão, os outros comparsas gritavam para que se apressassem. Num piscar de olhos, as 2 jovens, completamente desprevenidas, foram subjugadas. Sun Wukong avançou diretamente contra Kim Wong, enquanto Pige, com seu físico massivo e força avassaladora, atacou Dian. Os movimentos ágeis e habilidosos do ataque não deixaram tempo para a reação. Em segundos, tanto Kim Wong quanto Dian perceberam que estavam sendo sequestrados. Um estranho aroma penetrou em seus sentidos, fazendo-os ficarem atordoados e perderem a consciência. Seus corpos enfraqueceram e já não tinham forças para resistir. Do lado de fora do bar, Park Jin saiu e, atônito, avistou Sun Wukong e Pige arrastando Dian e Kim Wong para dentro de uma van. Chocado com a cena, exclamou em desespero que se tratava de um sequestro. Tudo aconteceu em menos de 15 segundos. A van acelerou imediatamente, disparando como uma flecha até desaparecer do local. À distância, 2 seguranças de terno notaram a situação. Eles reagiram rapidamente, pisando fundo no acelerador. Contudo, um carro surgiu de repente e deu ré bem na frente deles, bloqueando o caminho. Presos, incapazes de avançar, os seguranças gritaram impacientes para que o motorista saísse da frente. O homem ao volante, porém, era um idoso surdo. Confuso, levantou a mão e, sem entender, perguntou em voz alta o que estava acontecendo. Diante disso, um dos seguranças bateu com força no volante, tomado pela frustração e pelo desespero. Ele pensava que tudo estava perdido e que jamais alcançariam os sequestradores. A única opção seria correr a pé, mas já era tarde demais, a van desaparecia rapidamente. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Park Jin explodiu em poder, como uma fera liberta. Ele pisou com força no chão, e o impacto abriu rachaduras no asfalto, ecoando como um trovão que reverberou pelo ar. O solo se partiu em fissuras que se espalharam como teias de aranha. Num impulso avassalador, Park Jin avançou como um turbilhão, sua velocidade aumentando a cada segundo. Seu corpo parecia fundir-se ao vento, tornando-se apenas uma sombra indistinta aos olhos dos que observavam. Ninguém acreditava no que via. Um homem corria atrás da van em uma velocidade sobre-humana, confiando apenas em suas próprias pernas. Dentro do carro bloqueado, os seguranças ficaram boquiabertos. Um deles, atônito, murmurou sem acreditar, questionando como alguém poderia possuir tamanha força e rapidez. Chegaram até a se perguntar se era possível que um ser humano corresse como um verdadeiro super-homem. Enquanto isso, Park Jin disparava pela estrada, rompendo todos os limites do corpo humano. Era como uma tempestade veloz, deixando apenas o som do vento cortante e os olhares atônitos de quem presenciava a cena. A cada passo, a distância até a van diminuía vertiginosamente, como se cada movimento fosse um soco lançado contra o próprio ar, empurrando-o para frente. Sua velocidade criou uma rajada intensa que levantou o vestido branco de uma jovem de cabelos cor-de-rosa parada à beira da estrada. Assustada, a garota tentou segurar o tecido com as 2 mãos, enquanto seus olhos se arregalavam diante da visão de algo passando como um relâmpago diante dela. Não apenas ela, mas todos ao redor ficaram estupefatos. Ninguém acreditava que uma pessoa pudesse correr tão rápido a ponto de gerar uma ventania capaz de levantar uma saia daquela forma. Com a urgência do momento, Park Jin não tinha escolha senão correr em sua velocidade máxima. Seus cabelos voavam para trás e seu corpo avançava como uma flecha disparada de um arco, cortando o espaço com força imparável.
No entanto, em meio à corrida, as palavras de Song Joong-kai ecoaram em sua mente. Tomado pela raiva, ele praguejou mentalmente contra o amigo, chamando-o de boca de corvo por sempre dizer coisas que acabavam se tornando realidade.